Eu acho que um gestor não faz o fundo, tá? Sendo bem honesto. Naturalmente tem sempre o gestor que tá falando, tá aqui no podcast, mas assim, é o time, é o grosso que faz. O time é a união ali da equipe toda. E aí, eu acho que o que mais dói é não só você ter um aprendizado quando perde, mas ter um aprendizado quando deixa de ganhar. Aquela coisa sobe na sua cara e você não capturou. Tenha foco, não deixe de desfocar, assim. Não sei se é por conta das mídias, da internet, etc. O pessoal quer resultado muito rápido, né? Quer ver muita coisa nova, quer ter coisa muito diferente ao mesmo tempo. Então, acho que tem que focar, tem que dar valor pro que você tem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje a gente tá aqui com um convidado que já deu uma volta no Outliers lá de trás, super antigo. Para quem não me conhece, eu sou Carol Oliveira, eu trabalho na área de análise da plataforma de fundos da XP. Tô aqui com meu amigo Samuel Oliveira, que é gestor da família Selection de fundos, e hoje o nosso convidado não é a primeira vez que ele vem aqui hoje, estamos fazendo uma dobradinha, é o Marcos Peixoto, gestor da célula de renda variável da XP Asset. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui contigo de novo, Carol. E Peixoto, obrigado aí pela presença com a gente de novo. Obrigado, Samuel. Obrigado, Carol. Tem muito tempo que eu vim aqui já, então tem muita coisa nova para falar aqui, para contar. Pois é, eu não tinha essa percepção, mas já se passaram aí 60 episódios desde que a gente esteve com o Peixoto. É bastante coisa, acho que tem uma parcela dos ouvintes aí que não conhece direito a história da área de renda variável da XP, que ela lendária, tem uma história super interessante por trás do início dela lá atrás, mas enfim, a gente vai falar disso aqui logo mais. A célula, né, o primeiro clube da XP Asset, o Investor FIA, ele começou em 2005, o fundo começou em 2007, o Peixoto hoje gere cerca de 2,5 bi de AUM. Então, assim, Peixoto, não começa aqui a história do convidado, principais experiências. Eu sei que você é super famoso no mercado, já se apresentou aqui no episódio 15, mas eu queria te pedir de maneira breve, rápida, você se apresentar aqui para os novos ouvintes, né, que estão chegando aqui para ouvir o Outliers. Não, legal. Bom, sou Marcos Peixoto, engenheiro de produção de formação da FRJ. Comecei a carreira no Banco BBM, que agora depois mudou, virou Banco da Bahia, virou Bahia Asset e originou a SPX, né? Então, trabalhei com o time da SPX na tesouraria do BBM. Fui para o Itaú em 2007, tocar a parte de renda variável dos fundos de multimercados da Itaú Asset e entrei na XP em 2013. Então, estou aí completando 9 anos e meio dentro da XP, tocando os fundos de renda variável. Muito bom. Acho que, como a gente já conhece, né, e vocês já se apresentaram, eu vou passar um pouquinho de detalhes da gestora, né? Recentemente, a célula de renda variável da XP Asset, ela passou por algumas alterações, então eu queria te pedir para explicar de maneira macro essas alterações, né? E como é que ela está organizada hoje. Não, legal. Bom, nosso lado lá, acho que não tem grandes mudanças nos últimos 10 anos, né, que a gente está aqui, então os carros-chefes da estratégia seguem os mesmos, então XP Investor FIA, XP Long Bias, XP Dividendos, XP Long Short, todos os produtos já estão fazendo ali quase 10 anos da minha gestão. A gente fez um movimento em 2019, né, um movimento que o mercado estava muito pungente para renda variável, né, e a gente criou uma segunda célula de renda variável, que foi a XP Long Term. Naquele momento nossos fundos estavam fechados para captação, então era um momento que a XP, a plataforma demandava, né, dinheiro para renda variável, a gente não tinha mais produtos, a gente sempre preza pela performance em detrimento de AUM, né? Então isso é interessante, assim, mesmo estando numa instituição financeira, a gente tem total liberdade para abrir e fechar os fundos a hora que quiser. Esse é o legal de estar dentro da XP com autonomia de gestão, né? Então a gente fechou todos os produtos para captação em 2019 e a gente decidiu então criar uma nova célula de renda variável, que foi a XP Long Term, que foi super bem no começo, mas teve o problema do time, né? Então a gente teve ali no meio do caminho pandemia, a gente teve um ciclo de juros levando os juros a 14%, e naturalmente esse apetite todo para renda variável aqui em 2019, infelizmente ele não existe no momento em 2022, até espero que ele volte, mas no momento atual, nos últimos anos realmente ficou muito complicado, né? Com toda a questão de pandemia, aumento de juros, então uma célula acabou ficando muito pequena em termos de patrimônio, a área long term, então a gente decidiu incorporá-la na minha estratégia. Então a gente volta a ter uma estratégia única de renda variável na XP Asset hoje em dia. Pegando ele em termos de time, você falou que vocês são em 12 pessoas dedicadas à célula de renda variável hoje, correto? Isso mesmo. Como que está organizada essa célula, Peixoto? Você
tem a figura ali de um cogestor ou não? Você é o gestor suportado pelo time de analistas. Como que é o processo de investimentos ali, de maneira resumida? Tá bom. São 12 pessoas 100% na gestão. Então, eu sou o gestor, a gente tem um trader e são 10 analistas. Mas sendo bem franco no dia a dia, não é uma... Tem diversos tipos de estrutura de gestão, né? Não tem certo e errado, cada um se adapta a um tipo. Eu passei em algumas estruturas diferentes. Lá é uma estrutura muito horizontal, então assim, diria que somos quase que 12 analistas e gestores. Então, os analistas têm uma voz muito ativa e uma participação muito grande na tomada de decisão do portfólio. Então, claro que eu diria que a cabeça do gestor ela é muito mais uma cabeça de olhar o portfólio completo como um todo, do que realmente gerar ideias e fazer análise em si, né? Então, a gente tem um analista especialista, tá? São 10 analistas hoje divididos por setor. O analista ele vem com a ideia do setor dele e eu acho que o meu trabalho ali acaba sendo muito mais olhando o portfólio como um todo e ponderar se a ideia do analista de consumo ela é melhor do que a ideia do analista de commodities ou ela é melhor que a ideia do analista de setor elétrico. Então, são setores diferentes, né, com diferentes tipos de análise, mas acaba sendo uma decisão muito colegiada, tá, lá na Asset. Então, todos os 10 analistas participam de todas as reuniões. Então, a gente vai debater sobre uma empresa do setor elétrico, o analista que olha o setor de mineração e siderurgia participa da reunião. Ele pode não entender nada do setor elétrico, mas ele entende de valuation, ele entende de análise e sem dúvida o input dele é muito importante para a gente tomar decisão em conjunto, tá? Então, é um processo bem colegiado lá no dia a dia, mas no final das contas, claro, num conflito ali de interesse, a minha opinião ali prevalece. Boa. Muito bom. E com essa incorporação e a unificação das células de renda variável, alguma coisa relacionada a processo de investimento teve alguma alteração, Peixoto? Como é que está funcionando isso agora? Não, para mim nada muda, assim, é uma incorporação relativamente simples, na verdade. Os fundos vêm para minha gestão, mas os fundos que a gente faz gestão não se alteraram em nada, tá? Então, os processos são os mesmos, a gente está, como eu falei, quase 10 anos nesse processo. Eu acho que a grande vantagem do nosso time hoje, que é um time que está junto há muito tempo, tá? Então, vocês que analisam asset, né, sabem que o principal diferencial de uma asset é realmente baixo turnover, é o time jogando junto, né? Então, quando você analisa um fundo, nada se analisando com pessoas, né? Então, a gente tem um time ali que está junto há bastante tempo, né? Eu entrei em 2013, o grosso do nosso time foi montado ali em 2014, né? Naturalmente, no início tive uma procura por talentos, mas desde então o time está junto. Então, hoje os processos estão relativamente bem azeitados. E então, assim, claro que a gente sempre pode melhorar, sempre tem melhores processos, mas não tem nenhuma grande mudança de processos, não. Bom, Peixoto, assim, pegando aqui um retrospecto dos últimos 3 anos, 4 anos, até 2019... a célula de ações lá comandada por você, teve resultados excelentes. Aí teve 2 anos ali que foram um pouco piores, né? 20 e 21. E 2022, de novo, tá com um resultado muito bom. Se você pegar um retrospecto, um resumo dos últimos 3 anos, né? De 20, 21 e 22, onde vocês tiveram os piores erros e de onde vieram os acertos? E se teve algum aprendizado aí desse período mais recente? Acho que assim, é sempre bom, dentro do possível, né, analisar sempre uma gestora com longo prazo, né? Então, inevitavelmente vai ter períodos ruins de performance. Assim, a gente, graças a Deus, de 2013 a 2019, a gente muito mais acertou do que errou, né? Então, realmente a performance foi muito boa nesse período. E 2020, realmente, a performance foi ruim. 21, acho que foi metade e metade, né? Primeiro semestre foi ruim, segundo semestre foi bom. Acho que a gente começou a acertar mais a mão ali a partir de meados de 21, que foi bem quando a indústria de FIAs começou a ir mal, né? A piorar. E aí, naturalmente, a gente sempre tentou mostrar para o cotista, né, para os investidores que estão com a gente, que é normal um período desse, que nada mudou aqui dentro do time, que os processos seguem os mesmos, e que se a pessoa realmente confia no nosso processo, uma hora ou outra a performance, a gente iria recuperar a performance, né? Que, graças a Deus, estamos recuperando aqui em 2022. Eu acho que a gente teve um ano, aí falando um pouco dos acertos e dos erros, né? Primeiro, começando dos erros, né, que eu acho que é mais importante quando a gente quer olhar o que a gente pode melhorar. Como assim? Eu acho que não teve um erro especialmente de processo de análise, sempre podem ter geral, né? Mas foi uma mudança muito drástica que teve no Covid, sendo bem honesto. Eu acho que a gente foi lento, talvez, em tomar algumas decisões. A gente vinha de um ambiente realmente muito otimista, né? A gente estava com a cabeça muito otimista ali em 2019, todo mundo estava, né? Captação para renda variável explodindo, juros baixos, economia ganhando tração, reforma de previdência aprovada, enfim, não precisa nem lembrar como é que estava aquele momento de euforia. A gente entrou na pandemia muito otimista, tá? Então,
Isso eu não considero um erro, eu considero um erro talvez tenha sido, eventualmente, demora no processo de decisão. Então, quando a gente caiu em março ali de 20 na pandemia, a gente estava com uma carteira relativamente bullish de algumas posições. Eu acho que a gente teve, se teve algum erro de gestão, foi principalmente no long bias, tá? Eu acho que é eu acho que é o produto mais difícil de se vender, né? Porque um FIA é um FIA, ele está sempre indexado à bolsa, né? O long bias, ele é um produto que o cotista ele quer que você ganhe da bolsa quando a bolsa sobe, quer que você ganhe do CDI quando a bolsa cai, né? Então, ele quer ser o melhor dos mundos. E ali na pandemia, a gente teve realmente um desempenho em 2020 pior do que o long only. Então, assim, realmente eu acho que foi um erro de gestão, né? Quando você tem uma bolsa que cai, é esperado do cotista realmente que pelo menos o long bias defenda mais. A gente não conseguiu defender. Então, ali, realmente, a gente errou. Parte, eu acho que o portfólio estava extremamente, como eu falei, estava muito otimista. A gente tinha algumas estruturas de derivativos que na queda do mercado alavancaram o fundo. Então, você tem que pensar no pior cenário, né? Esse é um aprendizado, né? Principalmente quando você usa derivativos, você tem que pensar no pior cenário. A gente vem de momentos bastante tempo de volatilidade mais baixa, sem riscos de cauda relevante. Aconteceu um risco de cauda e a gente foi pego um pouco no contrapé. Então, perdemos um pouco ali em derivativos. Isso eu acho um aprendizado que ficou. É um produto que a gente tem que conseguir defender em quedas violentas. A gente não pode realmente perder mais que o FIA. E a carteira como um todo, acho que, como eu falei, acho que foram erros aí talvez de demora de se posicionar e entender que o cenário tinha mudado, tá? E isso aí eu acho, por acaso esse erro acho que foi um acerto já em 21. Eu acho que a gente realmente, como eu falei, demorou a agir. No meados de 21, acho que esse erro talvez, não sei se foi, você não sabe se foi esse aprendizado que te fez ou não, né? Mas eu acho que a gente conseguiu mudar de cabeça bastante rápido ali em meados de 21, que foi o principal, o movimento de aumento de juros, né? Então a gente foi vendo o mercado piorando. No início de 21, a gente esperava que a Selic fosse terminar a 7%, 8%, ninguém imaginava que fosse para 14%. E a gente viu essa piora relevante da Selic e do juro lá fora no mundo. E não via muita gordura em valuation em diversas empresas, né? Então a gente veio de um momento de juro baixo, zero, no mundo todo, e foi agravado ainda mais pela Covid, né? Que o estímulo monetário levou valuations ainda mais altos. E que a gente via que a margem de segurança ali era muito baixa em diversos ativos. Quando você teve essa mudança de shift de juros, a nossa cabeça foi, olha, vamos sair aqui de empresas mais alavancadas, empresas que estão com pouca margem de erro, né, para valuations, que estão com valuations dependendo muito da perpetuidade, vendendo muito longo prazo, e vamos tentar focar mais no simples. O mercado nossa leitura foi, e continua talvez valendo hoje em dia, que o mercado iria encurtar o horizonte de investimento, né? O mercado não teria paciência para esperar retornos, eventualmente, de 2, 3, 4 anos. O mercado iria exigir resultado mais de curto prazo, tá? Então, a gente conseguiu sair de algumas posições... Resultado das empresas. Resultado das empresas. O mercado ia passar a exigir cash flow, né? Geração de caixa, dividendo. E naturalmente, que muitas bolhas foram criadas ali na pandemia e iriam estourar. Assim, a gente sabia que tinha... o mercado, de tempos em tempos, ele cai nas suas bolhas, né? Então, provavelmente daqui a 2 anos a gente vai estar falando uma nova bolha. E a gente tem o famoso FOMO, né? Você tem o Fear of Missing Out, então se você não participa da festa, você também fica com medo de perder, né? Então a gente sabia que tinha muitas coisas com valuations irreais que vinham desse ambiente de juros zero, né? Então a gente conseguiu sair desse tipo de empresa com valuations não, eu diria que justificados por contas matemáticas, e tentou encurtar um pouco mais o horizonte, empresas que estavam dando resultado no curto prazo, que estavam gerando caixa. Então, eu acho que isso fez a gente também ter esses últimos 12 meses ali bem interessantes. Peixoto, até pegando aqui no nosso terceiro bloco, né, de detalhe de fundo, cenário, posições, eu acho que combinando 2 respostas suas, né? Você falou bastante do erro de gestão, dessa questão de timing, de retorno e resultado dos fundos. A gente viu que os últimos 3 anos, né? 2019 foi um ano excepcional para fundos de ações. 2020 a gente teve a pandemia, então ainda que alguns fundos fechassem no positivo, no 0 a 0, você teve um drawdown relevante da indústria lá em março. E a gente vê que 21 e 22 estão sendo anos desafiadores, né? 22 principalmente quando a gente pensa em resgate da indústria, tem se resgatado muito dinheiro. Desse período todo, vocês tiveram algum aprendizado em termos de processo de investimento? Você falou muito da agilidade que fez vocês acertarem a mão em 21, vocês estão indo muito bem em 22, mas nesse triênio, digamos assim,
vocês mudaram alguma coisa de processo que melhorou e veio a culminar nesse retorno? Assim, eu poderia falar até que teve, mas, assim, de certa forma é um processo que sempre vai melhorando, mas sendo bem honesto, de processo relevante não teve, tá? Assim, eu acho que a gente teve alguns erros individuais, algumas teses que a gente errou, mas o processo, a gente sempre teve muita confiança que o processo estava azeitado, tá? A gente estava, como eu falei, o time tá junto ali desde 2014, a gente teve 6 anos excepcionais e tivemos depois disso um ano realmente ruim. É claro que a gente sempre se questiona, pô, será que tem uma coisa errada aqui no processo? Será que a gente está errando alguma coisa? A gente internamente, uma decisão só minha, né, junto com os analistas, a gente sempre tinha alguma convicção que o nosso processo estava certo e que erros acontecem, fazem parte, você tem que sempre melhorar em coisas específicas, mas olhando o big picture do processo em si de análise, a forma da gente olhar evaluation, da gente discutir com o time, etc., isso não mudou. A gente permaneceu... É difícil, né, você... Naturalmente testa a tua convicção quando você vai ter uma performance ruim, né? Fala, pô, será que eu não sei fazer isso mais? Será que eu desaprendi, né? É normal se questionar com isso. A gente se questiona, sem dúvida, né? Todo mundo se questiona. A gente fala, cara, não é possível que a gente tenha desaprendido por conta de um ano ruim. Então, assim, de fato a gente não mudou. Sendo bem franco aqui, a gente não mudou o processo. Cada perda num papel você aprende, né? Você aprende que a empresa pode mentir, você aprende que as coisas podem não ser como parecem, né? Então, isso aí são coisas que você vai ter aprendizado no dia a dia, mas o resto continua no mesma toada. Eu acho até que muita gente fala assim, poxa, perdi dinheiro, tive um aprendizado. Eu acho que também é difícil, principalmente a gente quando tá lá na plataforma e recebe muita demanda de subida de fundo, né, na XP, e a gente vê que às vezes alguns tipos de estratégia pegam um vento de cauda, performam muito bem, e aí eu acho que o que mais dói não só você ter um aprendizado quando perde, mas ter um aprendizado quando deixa de ganhar. Aquela coisa sobe na sua cara e você não capturou. Vocês tiveram algum caso assim, recentemente? Que a gente deixou de ganhar e doeu, isso virou um aprendizado? Assim, eu acho que a gente deixou... Eu acho que mais na pandemia, né? A gente deixou de pegar essa virada tech, tá? Então, foi uma coisa que... Eu me considero um pouco nesse aspecto mais old school mesmo, tá no mercado há mais tempo, então... A gente não estava tão acostumado a operar esse tipo de empresa. E você teve... As tech brasileiras. As techs brasileiras, esse shift, as fake techs, né? Algumas fake techs você não queria ter mesmo. O mercado achou que era tech, não era, mas durante bastante tempo deu certo, né? Esse trade deu bastante certo. Podemos falar aqui da Magalu, do Banco Inter, enfim, diversas outras empresas que subiram bastante, né? E aí, assim, hoje em dia o jogo já virou bastante, mas assim... Durante esse tempo, por muitas vezes eu questionei. Eu acho que a gente demorou um pouco a mudar um pouco o mindset, a forma de pensar. E é uma coisa que você via muitos gestores pegando, naturalmente. Então, essa foi um tipo de coisa que fugiu um pouco do meu escopo da forma de pensar, da forma de analisar. E naturalmente eu tentei correr atrás, mas que foi um bonde que eu perdi, que eu não peguei. Peixoto, você já citou aqui os nomes dos principais produtos lá da tua área. Tem o XP Investor Long Bias, o XP Investor FIA, que é o ações tradicional comprado, né, long only, e tem o XP Dividendos também. E tem um fundo mais novo, né, que acho que nem ainda está listado ali na plataforma, que é o XP Equity Hedge, que é um fundo multimercado long and short. Uhum. Mas começando aqui pelos 3 de ações, quais são as diferenças e similaridades entre eles? Diria que sim, a gente tem, na verdade, 2 produtos na Asset, né? O resto é tudo derivado. Então, é o Investor FIA e o Dividendos, né? Então, são os 2 produtos que a gente realmente foca ali em fazer a gestão e escolher a carteira. O resto é matricial. Então, começando pelo Investor FIA, né? O Investor FIA é o nosso produto ações livres, né? Então, apesar dele ter o benchmark Bovespa, ele não segue Bovespa, então são as 20 melhores posições. A média são 20 ações, tá? 20, 25 melhores ações que a gente tem. Posição grande ali entre 10% e 15% do fundo, nunca passa de 20%, 20% é o máximo. E a gente tem um produto, realmente um teco um erro relativamente grande, com índice. Então, hoje a gente não tem nada de Vale é 15% do índice, a gente não se preocupa muito com o Ibovespa. Você pode render mais ou menos do que o Ibovespa, bastante, dependendo do ano. Exatamente, a gente não tem por que ficar seguindo. Tracking error alto. Exatamente, tracking error alto. O Investor FIA, ele deriva tanto o Equity Hedge, tanto o Long Bias, né? Então, o Equity Hedge nada mais é do que um fundo de ações com hedge no índice. Então, é um multimercado, como você falou, né? Um fundo que pode ser neutro ou não,
mas que vive na verdade de arbitragem, né? A aposta dele é que a minha carteira vai melhor do que a carteira vendida, que hoje é primordialmente índice Bovespa. Então, se o nosso fundo for ganhar do Ibovespa, esse fundo vai ter um alfa a mais. Mas ele não me dá trabalho de gestão adicional no dia a dia. É simplesmente uma carteira redeada. Então, o Equity Hedge você vai comprar os mesmos papéis do Investor FIA em proporções menores, chuto eu. Isso. E vai ficar vendido no índice Bovespa, não necessariamente no mesmo tamanho da sua carteira. Exatamente. Pode ser igual, ou se você estiver mais otimista, você vai deixar a tua carteira maior. Mais maior não, né? Maior do que a posição vendida. Exatamente, Como que é essa pode ficar proporção? até 30% comprado, né? Direcional comprado, mais ou menos 30%. Mas o grosso do alfa dele vai vir dessa arbitragem entre a carteira contra o índice. Perfeito. Tá? O Long Bias é um fundo que está no meio dos dois, né? Ele está entre um multimercado e um FIA. E aí, Long Bias, assim, existem diversos fundos na indústria, cada um faz de um jeito, não tem regra. Por isso que eu acho um fundo difícil de vender, quando eu comentei. De vender assim, de explicar para o cliente, né? Mas é o fundo que eu pessoalmente, por acaso, mais gosto, né? Pro meu dinheiro, porque eu que estou fazendo a gestão, então eu consigo me explicar e me convencer, né? Mas ele é um fundo que ele pode de 20% a 120% comprado em ações. Então ele tem um direcional que oscila bastante. Se eu estou achando que o mercado vai cair, que o mercado é um mercado que não tem tanto upside, ele vai ficar mais próximo de um Equity Hedge, né? Ele vai ter um direcional menor com uma carteira de valor relativo grande. Tá? Se eu estou animado com o mercado, ele vai ficar mais próximo do Investor FIA. Então, ele é um fundo híbrido, mas ele é um fundo que, o nome diz, né? Long Bias, ele está um viés de estar comprado. Então, na média, eu estou 70% comprado. Se eu não estou nem muito otimista nem pessimista, está 70% comprado. O seu número neutro ali comprado é próximo de 70%. Isso. Só que ele também tem a parcela de long short adicional. Então, por exemplo, eu posso estar 120% comprado e 50% vendido. Ele faz um pouco dessa arbitragem para gerar um alfa a mais também dentro do produto. Então, assim, mas a carteira dele é a mesma do Investor FIA, tá? Então, as 20 ações que eu falei no Investor FIA estão long bias. A diferença é que eu tenho que pensar um pouco a mais no direcional. Estou mais otimista, estou mais pessimista, etc. A gente faz esse ajuste. Mas o core ali do dia a dia, 90% do meu tempo é pensando na carteira do Investor FIA. E no long bias e no Equity Hedge também, se o seu time, né, chegar com alguma tese de investimento vendido, né, short, você adiciona também ou é mais raro? É mais raro, a gente não foca nisso. Eu acho o mercado muito difícil, tá? Sendo bem honesto, assim, são poucas casas que sabem fazer isso aqui no Brasil. É um mercado que você tem que ter foco, tem que acertar bem o timing, porque às vezes você acerta a tese, mas você não tem um aluguel para fazer. O aluguel tem essa dificuldade, né? Quando você compra, você pode comprar quando você quiser. A posição vendida, você tem que conseguir vender e tem que ter estabilidade no teu aluguel, né? A tua posição que você toma para fazer o short. Muitas vezes você acerta e não leva. Está vendido, você de repente tem que recomprar porque você é obrigado. Então, eu acho muito difícil. E a gente decidiu desde o início lá não focar muito nisso, tá? Então, pode ter coisa? Pode aparecer uma oportunidade. A gente já está analisando um papel, a gente já olhou essa empresa, inclusive, para comprar, as coisas mudaram, deu uma ideia de short, a gente pode fazer. Mas não é o core, tá? Vai ter um ou outro papel, às vezes, nesse fundo. Não é de onde vem o nosso alfa, de onde a gente espera que venha, tá? E o dividendos? E aí o dividendos ele tem uma matriz um pouquinho diferente do Investor FIA. Depende muito do ambiente da bolsa, inclusive, do que a gente está vivendo. Ele pode ter mais similaridade com o Investor FIA ou menos, tá? Qual que é a diferença do dividendos para o Investor FIA? O dividendos ele tem um layer adicional, né? Além de ter o Investor FIA, na verdade, a gente monta as carteiras que as posições que a gente acha que tem melhor assimetria na bolsa, né? Então, se eu acho que tem 100% para subir e 20% para cair, essa tem uma excelente assimetria, eu vou comprar independentemente do setor. No dividendos, a gente faz um filtro adicional. Pelo como o nome diz, né? A gente não olha para o dividend yield, tá? O nosso foco principal é ganho de capital, então a gente quer que a ação suba e a gente ganhe dinheiro. Então, naturalmente, toda a parte de análise que a gente faz do Investor FIA vale para esse fundo também, mas a gente faz um outro layer. O que é esse layer adicional, né? A empresa tem que ser resiliente, ela tem que ser defensiva, tem que ser pouco exposta, né? Como é que fala? Resiliente. Pouco exposta a fatores macro. Então, assim, se o dólar está 2 e amanhã ele está 5, essa empresa não tem que ter tão grande oscilação, né? Claro que alguma coisa pode ser, se o PIB está menos 2 ou mais 2, essa empresa tem que ter pouca oscilação no fluxo de caixa dela. Não que não vá oscilar. Mas... impossível você achar a empresa que não oscile nada, né? Mas empresas que são menos sensíveis a isso. E são empresas que geram geradores de caixa. E por consequência, esse tipo de empresa, né, que oscila pouco o cenário macro, que gera caixa, que é resiliente, ela vai pagar bons dividendos. Ela pode não estar pagando bom dividendo esse ano, ela pode estar num momento específico querendo pagar dívida ou tendo que fazer um investimento pontual, mas essa empresa ela vai gerar dividendo no médio prazo se ela tem essa característica de gestão. Então, na média, o fundo tem um dividendo alto.
mas não é uma prerrogativa para montar a posição inicial. Então, tem muitas ações que estão no Investor FIA que passam por esse filtro também, vão estar nos dividendos, eventualmente com tamanhos de posição diferente, né? Mas tem ações que estão no Investor FIA que eventualmente não entram no dividendo. O setor de commodity é um típico setor que a gente não costuma colocar muito no dividendo, porque é um setor que, se a China decide fazer uma coisinha, apertar um botão, tudo muda do dia para a noite, né? Então, tem muita volatilidade de projeção, né? Então, costuma não ter, não quer dizer que não vai ter nunca. A gente está vendo um momento de exceção, no caso, que é a Petrobras, né? A Petrobras é uma posição que está no fundo de dividendos pela primeira vez nos últimos 10 anos que eu estou na empresa. Com dividend yield de 50%, de longe o maior da carteira, né? Ele é soberano a qualquer discussão de petróleo. Essa é a minha percepção, né? Então, assim, por mais que o macro possa oscilar, um dividendo dessa magnitude, ele é soberano. Então, a gente decidiu colocar, mas não é uma coisa costumada que a gente costuma colocar, né? Empresas que têm muita alavancagem, tem muito crescimento embutido, também são empresas que geralmente não estão nesse fundo. Deixa eu fazer uma última pergunta. Na verdade, tem um outro produto que até a gente tem exposição lá nos Selections, que é o Investor Ibovespa Ativo. Uhum. Qual que é a diferença dele para o Investor FIA? Esse é um fundo, como o nome diz, né? Ele é Ibovespa Ativo. Ele se preocupa com o tracking errors do índice, né? Então, ele tem a mesma matriz do Investor FIA, são as mesmas 20 posições ali que são as posições core, mas esse fundo tem a preocupação de não descolar tanto do índice. E aí tem muito cliente realmente que não quer que você tenha um descolamento muito grande do Ibovespa, né? Então, qual a diferença, né? Eu falei, hoje, por exemplo, a gente não tem nada de Vale na carteira do fundo. Como a Vale é quase 15% do índice, se você ficar com 0 num fundo desse, você descola muito do Ibovespa. Então, ao invés de ter 15, eu vou ter 10, por exemplo. Perfeito. Eu estou com menos do que o índice, mas eu não tenho 0. Eu gosto de Petrobras. Num fundo de ações, eu tenho hoje lá 7% do fundo de Petrobras. É uma boa posição média para grande. Num fundo Ibovespa ativo, a Petrobras ela já larga com 12%, que é o peso dela do Ibovespa, né? Então eu tenho que ter pelo menos 12%, eu tenho que ter 12% mais alguma coisa. Então eu tenho, 15% do fundo em Petrobras. Então as posições, elas são diferentes de acordo com o Ibovespa, né? Então esse é o mindset por trás de montagem do fundo. Mas naturalmente todas as ações que estão no Investor FIA, elas vão ter também mais do que o peso do índice dentro desse fundo. Então, e para resumir, né, é um fundo que ele está muito mais focado no tamanho, no sizing das posições do que, de fato, um processo de stock picking. Ele é muito mais ligado ao índice, né, variando tamanhos, do que, de fato, descolar do índice em outros ativos, diferentemente do Investor. Isso. Já vai fazer a gestão. A gente pensa muito no under-over ali. Tá. Eu gosto dessa ação, eu tenho que gostar mais do que o índice, eu tenho que não gostar menos do que o Ibovespa. Só muda, o processo de análise é o mesmo, mas muda a forma de você botar a base zero, né? Sim. O Investor FIA, nosso dia começa com a carteira zerada. E aí você decide se você quer 3, 4, 5% do fundo. E esse fundo ele começa com a carteira já comprada no Ibovespa. E aí você faz under-over. Perfeito. E pensando, até você falou, poxa, Petrobras no Investor 7% é uma posição média para grande. O que é tamanho médio das posições da carteira? Vou pegar aqui o Investor, que é um bom exemplo. O que é número de empresas, concentração, tamanho grande, tamanho pequeno, tamanho médio das posições do fundo? Eu gosto de ter a posição pequena, pelo menos ali uns 3%, tá? A posição que não é pequena demais, ali tem 1% do fundo, você perde o mesmo tempo que quando você tem 10, né? E aí se dá certo, às vezes você não sabe se você fica com raiva porque tinha que ter maior ou não. Então, para pontos de partida, a gente geralmente tem posições pequenas ali, de pelo menos uns 2, 3%. E aí, naturalmente, o problema é da liquidez, né? Posições que são com small caps, posições que são menos líquidas, às vezes a posição máxima dela é a posição mínima, né? 3%. Então a gente também delimita o tamanho de posição pela liquidez do papel. Uma posição média do fundo ali é em torno de 5, 6. E uma posição grande é mais perto de 10. Então, quando eu falei ali 7 perto, já está mais média para grande. A gente pode ter posições até 20% do fundo. Mas não é incomum. Mas uma vez ou outra aparece alguma empresa que a gente quer ter ali 15, 20 é bem raro. A gente chegou a ter 20 agora por causa da Eletrobras, mas foi algo bem pontual. Peixoto, assim, pensando na carteira do Investor hoje, com o que vocês estão construtivos? Eu acho que você já deu uma resposta mais rápida falando de Petrobras, mas quais outros ativos, quais outros setores vocês estão mais construtivos e, principalmente, quais os que vocês não estão construtivos e não querem colocar na carteira hoje em dia? Tá, olha, assim, não construtivo tá mais difícil de achar, sendo bem honesto, assim, a gente tá num momento de bolsa, né, que a gente tem uma olhada nos últimos 12 meses, por mais que o Ibovespa não tenha oscilado tanto, depende do ponto de onde você pegou, né, a gente tá ali entre 100 e 120 mil pontos ali nesses últimos 12 meses, mas teve muita oscilação dentro do índice, né, então você teve
diria que, generalizando, né, as empresas domésticas, né, consumo, varejo, saúde e etc. Essas empresas, geralmente, na média, caíram ali 50%, 60%, 70%, né? Vários papéis caíram bastante. E aí você tem as empresas como bancos, Petrobras, petróleo, etc. Empresas que geraram lucro, que tiveram com resultados bons e que tinham múltiplos baixos mesmo antes disso, que subiram. Então, assim, por mais que o índice esteja talvez no mesmo preço parecido, teve uma distorção bem grande. Então, eu acho que hoje está difícil de achar empresas com um downside ainda relevante. Então, eu acho que o índice está mais equilibrado, do meu ponto de vista hoje, do que ele estava há 12 meses atrás. Dito isso, assim, a gente está mais construtivo com valuation, mas eu também não acho que é hora de se aventurar. Assim, não acho que o cenário está bastante incerto, tanto lá fora quanto aqui dentro, talvez até mais certo lá fora. E eu acho que você tem bastante coisa barata, simples, para não querer complicar, tá? Essa é um pouco da minha cabeça. Eu acho que você tem muita coisa com múltiplo baixo, muita coisa com valor descontado, e com a história relativamente simples, sempre sem pagar muito por crescimento. Então, toda essa cabeça minha que eu comentei ali, de olhar coisas que vão dar resultado no curto prazo, de sair um pouco de crescimento, né? A mudança a gente fala do growth to value, né? E para valor, eu acho que ela continua válida, porque eu acho que você tem um desconto de valuation interessante. Então, para responder a tua pergunta, né? O que a gente está gostando mais? Utilities, a gente tem uma posição relevante. Comentei de Eletrobras. Eletrobras é a maior posição individual do fundo. A gente, além disso, também tem Eneva, tem Equatorial, tem Energisa. Então, somar todo o pool de utilities ali, estamos falando de quase 30% do fundo. É uma posição relevante ainda. Bancos, que é um setor também que foi muito esquecido nos últimos anos, né? Por toda a competição de fintech. Eu acho que a gente está passando num ambiente bem positivo para o setor. Toda a questão de juro alto, né? Tudo que foi bom para as fintechs com juro baixo, essa história está se revertendo agora com juro alto, né? Então, acho que a competição fica muito mais saudável para os grandes bancos. Eles ficam muito mais... jogam melhor, né? Nesse ambiente de juro mais alto. Tem a vantagem, eu acho, de vários aventureiros ali que estão tendo problemas operacionais, seja com carteira de crédito, seja com falta de funding. Então, um segmento que a gente vê valores ainda deprimidos, abaixo do histórico, com uma tendência de resultado positiva. Então, a gente também gosta desse setor. E aí, assim, acho que na margem, eu estou começando a ficar um pouco mais construtivo também com o varejo, de forma geral. Eu acho que a gente teve um setor que apanhou bastante. Eu acho que a gente pode estar chegando perto do fim ali do nosso ciclo de alta de juros aqui. A inflação tem dado sinais também que bateu o pico. Os dados de inflação na margem começam a melhorar. E é um setor que eu acho que se você tiver um pouco mais de visibilidade ali de curva longa de juros, um pouco mais de cenário macro um pouco melhor, a gente está vendo um ambiente para segundo semestre melhor na parte econômica. É um setor que eu acho que pode ter um valuation já bem ajustado também. Então, estamos aumentando um pouco a posição nesse setor recentemente. Dentro do varejo tem uma infinidade de subsetores, né? Que subsetores você é mais animado e que subsetores você tem medo e não tem alocação? Boa. A gente continua, dentro do que eu falei, né? Assim, jogando play safe, né? Jogando nas coisas... eu acho que não precisa também se aventurar demais. Tem coisas boas de qualidade, com valores bem deprimidos. Então, o que a gente gosta hoje? A gente gosta de Renner, a gente gosta de Grupo Soma, a gente gosta de Vivara. Então, são empresas que têm uma execução comprovada, que estão passando um momento operacional muito positivo, ambas. E quando você olha ali em termos de múltiplo, estão negociando no mesmo patamar de múltiplo que estavam ali em 2015 e 2016. Tá? Nem todas essas têm histórico tão longo, né? O Grupo Soma e Vivara não, mas olhando a Renner e olhando o múltiplo nominal delas, estamos falando de empresas que estão negociando ali a 15 vezes o lucro. Que para esse tipo de empresa bem descontado. É bem descontado. Então parece que o downside é muito baixo de onde está. Quanto que vai poder negociar? Não sei, mas o downside parece ser baixo. Tá? Na outra ponta, que você perguntou até, para não fugir da pergunta da Carol, né? Você tem um subsetor ali dentro do varejo que são as antigas tech, né? Magalu, Via Varejo, Americanas. Eu acho que é um segmento que a gente, inclusive, chegou a ter na pandemia. Mas é um segmento que eu acho muito... É um segmento muito comoditizado, tá? Então são empresas com pouco diferencial competitivo de valor para o consumidor, né? Quando você vai comprar um produto numa dessas lojas, você quer um produto mais barato. Então, mais barato, que chegue mais rápido, com menor preço de frete. Exatamente. Então, assim, acaba que o retorno marginal, assim, dessas empresas acaba sendo, sempre foi, historicamente, muito cíclico e é um retorno marginal ruim. Em momentos de bom macro, você consegue vender bem, consegue ganhar dinheiro. Em momentos que o macro piora, é um setor que costuma sofrer. Mas, naturalmente, você teve ali um ambiente de euforia, tanto por conta de auxílio emergencial, por conta de valuations de tech, que eu acho que não voltam mais, tá? Então,
Eu acho que por mais que as ações caíram 70%, 80%, é um setor que eu continuo não me animando. Eu acho que o ambiente de competição continua bem desafiador. E nível de rentabilidade das empresas ainda bem baixo. Então, dentro desse subsetor ali de varejo, também não me animo muito, não. Tá bom. Bom, o Peixoto, 3 perguntas rápidas aqui, eu vou fazer uma de cada vez. Vamos lá. A primeira delas que papéis que você tem na carteira, ou que subsetores ali, que o mercado ainda tem medo, mas que vocês têm uma avaliação mais positiva? Legal. Eu acho que esse ano a gente teve bastante coisa na carteira que se enquadra nessa ali, tá? Vamos começar de uma que é uma posição relevante hoje no fundo, que é o Banco do Brasil. Então, é uma posição que a gente vem carregando desde o ano passado. O papel subiu 50% já no ano. Caramba. E continua no mesmo preço. Isso é curioso. Continua no mesmo preço, sim. Continua com o mesmo múltiplo. O valor da ação subiu, mas o múltiplo... Exatamente, sim. Na verdade, todo o aumento do preço foi revisão de lucro. Isso é algo interessante, assim. O mercado realmente... Nem a gente que estava achando que o lucro do mercado estava errado esperava um lucro tão bom quanto veio, né? O Banco do Brasil integrou um ROE, um ROE igual do Itaú, né? 20% de retorno sobre patrimônio, algo antes que a gente nunca imaginava. Então, de fato... Algo estrutural ou foi um ponto fora da curva ali? É estrutural. O segundo semestre é estrutural, assim, conjuntural, diria, né? Estrutural, uma estatal sempre difícil falar, né? Mas diria que o segundo semestre vai vir nessa mesma toada, tá? A gente espera que mantenha esse patamar de retorno para o segundo semestre de 2022. Então, assim, quando a gente olha, não foi um ponto específico. O banco realmente é um banco que está no momento operacional bom. Não foi um evento extraordinário, não. Não foi um banco extraordinário. Toda essa questão que eu falei de competição, de fintech, etc., o Banco do Brasil ele é um banco que tem boa parte do crédito no agronegócio. Naturalmente, a gente sabe que o agro é a única parte do Brasil que vai bem. Ele tem a carteira de pessoa física muito focada em funcionário público. Então, naturalmente, também que não tem programa de demissão. Então, a carteira está muito mais resiliente que a dos outros bancos que estão sofrendo com inadimplência. Então, ele está sofrendo, ele tá surfando, né, o aumento do spread bancário, porque está todo mundo tentando subir preço. O preço do cartão de crédito do Nubank, do Banco Inter, etc., já está mais caro do que dos grandes bancos. Eles vendiam a historinha de serem baratos, já não estão mais. Então, o Banco Brasileiro está surfando esse aumento de juros que o setor está passando, só que não está sofrendo na parte de custo, né? Então, ele está se beneficiando muito de aumento de spread. Então, é uma posição que a gente tem ainda, mesmo depois da alta, e que eu acho que o mercado não tem. Porque é estatal, eu não vou ter nada. Tem muita gente que tem essa cabeça, né? Estatal torce o nariz e não quer investir. A gente investe. Se tiver oportunidade, se achar que a simetria tá boa, a gente investe. É claro, como você falou, você vai ter estruturalmente no Brasil por 5, 10 anos? Não consigo te dizer. Mas para 6, 12 meses, eventualmente você pode ter um retorno interessante. Então, é o caso agora. BB Seguridade, foi um outro case já é irmã ali do Banco do Brasil, né? Mas é uma tese que a gente até reduziu já a posição. Mas é um case que a gente também, muito pouca gente olhou esse papel e estava olhando. E a gente via um cenário bem positivo para esse ano, tanto para o aumento de juros, né? Uma seguradora ela vive de funding e do floating, né? Na verdade. Então o aumento de juros é um impacto violento no resultado financeiro. Ela tinha um passivo com o GPM, e não preciso falar que o GPM explodiu nos últimos anos, né? Então só a normalização disso ali também era um buffer relevante para o resultado melhorar. E a própria sinistralidade da Covid, né? Ela tem muito seguro de vida, então, naturalmente, com a Covid melhorando, a sinistralidade vai voltar a patamares anteriores, né? Então, tomando essas 3 vertentes, a empresa vai crescer 50% do lucro esse ano. Então, são poucas empresas que têm esse crescimento de lucro, essa magnitude, também recorrente. Então, foi uma que a gente surfou bem e que eu acho que pouca gente tem. Para fechar ali, dentro do mesmo segmento, foram diversas vertentes diferentes, foi a Cielo. Cielo também é um case que muita gente torce o nariz, também que não quer comprar. O papel degringolou, né? Nos últimos 4, 5 anos. E foram 5 anos de pressão de margem, né? A gente viu essa pressão de margem ali acontecendo todo trimestre, era o preço caindo, preço caindo. E chamou a nossa atenção no final do ano passado que pela primeira vez o preço, que a gente chama de yield, né? O preço parou de cair e começou a subir. E a empresa parou de perder market share. Então foi uma mudança bem relevante. A gente vê toda a concorrência, né? Stone, PagSeguro, etc., tendo que subir o preço para o cliente dela final. E a Cielo parou de sofrer com essa competição. Claro que a competição ainda é intensa, mas ela conseguiu passar preço. E subiu 150% já no ano. Caramba. Mais de 150% no ano. E diria que boa parte foi revisão de lucro, tá? O lucro do mercado realmente estava muito errado. Então o papel subiu pra caramba. E nas nossas contas ele estava negociando a 8 vezes o lucro projetado, um múltiplo muito baixo. Então, um case que a gente surfou bem também, que eu acho que pouca gente tinha. E segue na carteira ainda hoje. Boa. A última aqui de carteira, você já comentou um pouquinho, mas eu queria que você complementasse, estatais. A XP tem uma área macro lá com a qual você interage bastante forte, tem
fora da Asset, mas dentro do grupo tem lá um time de analistas políticos super atuante também. Estar em contato com essas pessoas, com esses times, te influencia? Dá medo por conta do candidato A, B ou C ganhar, ou não? Vocês montam a carteira de modo que, independente do cenário, isso não influencia tanto? Não. Ou você surfa as eventuais ondas de otimismo ou pessimismo do mercado para ganhar dinheiro? Como que o tema eleição impacta ali a construção do portfólio? Não, legal. Bom, para começar, tanto que hoje em dia, na verdade, a Petrobras já foi privatizada, então são águas passadas a questão de ser estatal. A gente está falando de Banco do Brasil e Petrobras, né, que são as duas estatais federais que a gente tem no portfólio hoje. A nossa tese até aqui, né, ela foi 100% micro resultado, tá? Sendo bem honesto, assim, sendo bem franco. Como eu falei, o resultado do Banco do Brasil veio 50% acima do mercado, Petrobras pagou 50% de dividendo, então foram valuations que tinham uma gordura. Então, a gente sempre se pauta como eu falei, pela simetria. Mas muita gente fala, tem eleição, esse ano eu não vou investir em estatal de jeito nenhum. Tá bom. Aí você perde uma oportunidade dessa, a empresa está entregando um resultado excepcional e resultado que é palpável, né? O dividendo da Petrobras está no teu bolso, né? Então, você não pode discutir. Eu vou falar, cara, o Lula vai entrar, vai mudar toda a empresa. Olha, ele vai mudar metade do que sobrar, porque metade vai estar no teu bolso já. Então, assim, quando você para pensar, né? Matematicamente, cara, tem como perder dinheiro nisso aqui? Se metade vai vir no meu bolso, eu posso perder dinheiro no que sobrar. Então, assim, era uma anomalia de preço muito grande. Mas ok, as ações subiram e a gente tem uma eleição daqui a um mês, né? Então, a gente tem que estar sempre ligado, como você falou assim, a gente tem essa área política, a gente está sempre em contato e tentando estar atualizado do que acontece. Eu acho que sim, eu não posso prometer que esse portfólio vai estar igual daqui a 2, 3 meses, tá? Então, esse é o tipo da posição que a gente tem que ter um pouco mais de market timing e tem que se adaptar ao cenário, tá? Eu acho que ainda hoje, depois dessa alta toda que os papéis tiveram, a simetria é mais positiva. Então, assim, eu posso perder dinheiro, eventualmente, depende do alto câmbio da eleição, posso perder. Mas eu acho que eu tenho mais pra ganhar do que pra perder. Então, você pondera isso pelo tamanho da posição, você tem que estar disposto a perder um dinheiro se isso acontecer. E, claro, se você tiver convicção que o cenário que você não acha pior vai acontecer, você zera a posição antes, né? Então, mas como você tem a simetria, eu ainda acho que o mercado talvez se equilibre num patamar acima do que está hoje. Só pela essa simetria, ela tá para mim, desbalanceada, né? Eventualmente você pode ganhar 100% ainda. Eu acho que eventualmente do desfecho da eleição você pode ganhar 100% na Petrobras desse nível ainda. E aí você pode perder quanto? Mais difícil essa conta. O papel tá tão barato que é difícil essa conta. Mas se você achar que pode perder 20%, 30%, aí você tem que ponderar a probabilidade que você tem em cada cenário, né? Então, hoje, eu acho que a probabilidade ainda está desbalanceada. Tá mais skilled pro upside. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, posições um pouco mais táticas, que eu acho que a gente tem que estar um pouco mais no dia a dia do mercado para tomar decisão. Boa. Muito bom, Peixoto. Pensando aqui numa pergunta bem difícil, com juros a quase 14%, né? Rendendo lá religiosamente para o investidor 1%, mais de 1% ao mês, por que você acha que o investidor brasileiro deveria não alocar toda a totalidade do seu recurso na renda fixa e sim colocar uma parcela do seu patrimônio em renda variável brasileira nesse momento? Boa pergunta e difícil a resposta, né? Porque realmente é difícil brigar com 14% de juros, né? Mas vale lembrar que nos últimos 30 dias a bolsa subiu mais que isso, né? Então você ganhou, às vezes, o Selic de um ano e um mês que você alocou no momento certo, né? Eu, pessoalmente, assim, meu dinheiro na física, né? Eu não faço market time, eu faço market time no fundo, né? Meu dinheiro na física, ele tem uma alocação de bolsa estrutural, tá? Então, assim, quando você fala, qual é o melhor momento de comprar a bolsa agora? Se você olhar os fluxos, vocês que estão do lado da análise de fundos sabem melhor do que eu. A média do investidor, ele gosta de comprar na alta e vender na baixa, né? Então, infelizmente, a gente teve um fluxo de entrada muito grande em fundo de ações quando a Selic estava 2, né? Que foi há 3 anos atrás. E estamos vendo uma saída muito grande agora com Selic 14. Como deveria ser o contrário, né? O que a gente tem que fazer a conta aqui, né? A gente que é analista, a gente faz a conta. Ok, a Selic está a 14, mas o mercado já precificou a Selic de 14? Se já precificou, você não tem que fazer mudança nenhuma no teu portfólio. O portfólio já está ajustado. Infelizmente, a ação caiu já por isso, etc e tal. Então, claro, se você conseguir antecipar, né? Não, eu sei que a Selic vai para 14 e ninguém sabe ainda. Tá bom. Aí você sai da bolsa e fica na renda fixa, que vai ter uma oportunidade melhor de compra. Mas agora todo mundo já sabe, a Selic já está lá. Então, assim, claro que o mercado ele é soberano e ele é eficiente. Então, não adianta uma pessoa achar que ela está resgatando dinheiro agora, que só ela teve essa ideia
que ela tá fazendo um bom movimento. Claro que o mercado já fez essa ideia antecipada, os preços convergem aí na frente, né? O mercado antecipa. Então, sacar agora que a Selic subiu 14 não vai adiantar em nada, assim. Ou ela já perdeu esse dinheiro, e ela vai provavelmente evitar de recuperar. Então, outro ponto importante, assim, é que quando você olha Ibovespa também, né? É um péssimo indicador para mostrar rentabilidade. Então, muita gente olha, mas o Ibovespa nos últimos 10 anos perdeu da renda fixa. Não sei nem se é o caso, você tem que calcular o efeito da janela. Mas quando você olha a indústria de ações ativas, né? Essa figura é muito diferente, né? Então, a indústria de ações de ações de FIAs, ela consegue entregar um resultado bem acima do Ibovespa no longo prazo, e consegue ganhar da Selic também. Então, eu acho que você tem que estar posicionado, porque você nunca sabe quando chegou no momento do juro começar a cair, quando chegou no fundo do poço. E se você tentar fazer o market timing, o alocador, né? Vou botar no fundo, eu vou tirar depois de 30 dias de carência, etc. O fundo cedo vai errar. E aí, às vezes, geralmente as primeiras pernadas, né? Você fez esse estudo, se você perdeu os 6 primeiros meses da melhora de mercado, se compromete muito o retorno, né? Então, e aí, indo para a resposta final, né? O mercado hoje já ajustou para Selic de 14. Então, quando compra uma empresa hoje, né? Eu entro para ganhar mais de 14% ao ano, naturalmente. Eu botei no meu modelo isso. Então, mas a NTNB está pagando 6% de juro real. Tem muita empresa do setor elétrico que corrige por inflação, né? A receita é corrigida por inflação. Então, um risco muito baixo, que a gente vê hoje uma TI real de mais de 10. Então, assim, você pode comprar a NTNB ganhando IPCA mais 6, mas você pode comprar também uma empresa do setor elétrico que é quase com risco, não vou falar que é igual, né? Mas é um risco mais baixo, que vai te dar, às vezes, IPCA mais 10, IPCA mais 11. Então, tá ajustado. Então, prefiro ganhar IPCA mais 10, mais 11 do que IPCA mais 6. Então, eu acho que quem comprar a bolsa agora vai ganhar mais de 14% olhando pro médio prazo, ao ano, tá? Acho que passando aqui para o nosso último bloco de encerramento, né, lições de vida, queria te fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos entrevistados do Outliers. Você está lendo algum livro recentemente? E se você está gostando, você indicaria aquele pra gente? Tá. A nossa vida aqui é de leitura o dia inteiro, né? Assim, muita gente acha que a gente compra e vende ação para aquele telefone, né? Mas assim, o nosso dia a dia de gestor é um dia a dia mais monótono, né? Do que as pessoas imaginam, né? A gente lê milhões de páginas todo dia, né? Então, lê muito relatório, lê muita coisa. Então, o nosso dia a dia é a leitura. Dito isso, assim, de livro que eu tô lendo agora é um livro chamado Red Notice, que é bem conjuntural agora por causa da questão da Rússia, né? Eu acho que o Matos recomendou esse também. Sim. Eu acho também? Que sim. Então eu tô não tem problema, pode falar. Que E aí, o que você tá achando do livro? Mas é bem interessante, assim, porque ele fala um pouco, tem um link de mercado financeiro, né, com Rússia, né, porque o Bill Brother, se não me engano o nome ele era um investidor que foi morar na Rússia, aí participou das privatizações, da venda de ativos, enfim, e aí tem várias histórias envolvendo ali o governo, perseguição, enfim. Jogado dele, inclusive, depois, não vou contar, vai dar spoiler não, mas é um livro bem interessante, que fala um pouquinho de mercado e fala um pouquinho da situação, pra você entender um pouco da Rússia, né, de hoje em dia, dado toda a questão da guerra da Ucrânia. Eu acho bem bacana, assim, mas tô no meio ainda. Tem um outro gestor que recomendou também, eu tô tentando lembrar aqui quem foi. Teve o Felipe Matos, que também é da XP Asset, tem um outro gestor e tem o Peixoto. Mas legal. Esse tá na minha lista, preciso ler também. O Peixoto, acho que eu já fiz essa pergunta pra você no passado, mas vou repetir aqui. Se tivesse que fazer botar num guardanapo ali um checklist de 3, 4 elementos para você avaliar uma gestora, e você dá esse checklist para uma pessoa mais leiga do mercado, o que constaria ali antes de você escolher investir numa gestora? Difícil trabalho desse lado, assim, talvez é um grau de dificuldade diferente do que a gente faz aqui dentro, né? Não é tão difícil quanto. Eu acho que, assim, primeiro é a resiliência do time, né? Então, como eu falei, assim, a gente hoje preza por um time com baixo turnover, então se você conseguir olhar o histórico desse time, não de uma pessoa, não dos gestores, eu acho que um gestor não faz o fundo, tá? Sendo bem honesto, assim, eu acho que naturalmente tem sempre o gestor que tá falando, tá aqui no podcast, mas assim, é o time, é o grosso que faz, o time é a união ali da equipe toda. Então, analisar o máximo de pessoas que estão juntos trabalhando bastante tempo, qual é o histórico desse time. Se possível, né? Olhar históricos longos, olhar histórico de 1, 2 anos, assim, é muito curto, pode te dar uma sorte, gestor, pode te dar azar. Por isso eu falo assim, a mortalidade de assets novas é complicada, você tem que dar muita sorte de bem no teu primeiro ano, às vezes você pode dar simplesmente azar, foi um ano ruim teu, mas você tem um time super bom. Então, se você conseguir analisar um prazo mais longo, né? Se esse cara, eventualmente, o fundo dele não tem, mas o time tem um histórico em outra casa, analise, assim, esse histórico mais longo. Eu acho que é isso, assim, você tem que analisar
comportamento do time em diferentes ambientes de mercado. Não só no bull market, mas também no bear market, né? Então, eu acho que é isso. Olhar prazos longos, para mim, é o excepcional. E não só de uma pessoa, só olhar do time como um todo. De todas as lições de investimento que você teve, Peixoto, qual seria a mais valiosa para você passar para um estagiário que vai chegar na célula de renda variável da XP Asset, no seu day one? Hoje a gente tá com bastante... A gente tem feito isso bastante, inclusive, né? A gente trouxe 5 estagiários para a célula nos últimos 2 anos. Já efetivamos 3. Então tem sido algo bem, bem bacana, assim. Eu acho que você conseguir fazer pessoas do teu... Pensar junto com como você gosta de pensar, né? Conseguir ensinar a base. Isso eu aprendi muito no BBM, onde eu comecei como estagiário. Era um banco que tinha muito estagiário. E eu acho que consigo construir bastante pessoas com uma cabeça boa, assim, com mindset, forma de pensar que o banco achava. Então, dado tudo isso, assim, eu acho que a primeira dica para essa pessoa que está entrando agora no time é que, primeiro, assim, tenha foco, não deixe de desfocar, assim. As pessoas hoje são muito... Eu tendo a achar nessa geração, né? A geração que, não sei se é por conta das mídias, da internet, etc. A pessoa quer o resultado muito rápido, né? Quer ver muita coisa nova, quer ter coisa muito diferente ao mesmo tempo. Então, acho que tem que focar, tem que dar valor pro que você tem. As pessoas, às vezes, gostam de olhar pro lado e falar, não, mas o cara tá ganhando um pouquinho mais que eu, etc e tal. E eu acho que você, nessa fase de vida, o aprendizado é muito mais importante que qualquer coisa, né? Muito mais importante que o dinheiro, muito mais importante do que status. Então, eu acho que você tem que aproveitar ao máximo a oportunidade, aproveitar para aprender. E ter foco, assim, e ralar, que eu acho que esse extra mile que você der nessa fase da vida, eu acho que é muito importante, assim, é muito relevante. Eu também, você gastar mais tempo, que você perder um pouco da diversão do fim de semana. Às vezes a gente tem que conseguir compartilhar estudo com trabalho, é difícil, não é fácil. Acho que tem que fazer os dois, né? Então não pode abrir mão da faculdade para ficar no trabalho. Mas eu acho que é um gás que você vai de lá nesses 1-2 anos da tua vida que podem fazer muita diferença lá na frente. Então, é um pouco disso. Boa. Tem a pergunta aqui que a gente faz eventualmente, mas eu gosto. Na tua opinião aí, como pessoa física, o que você julga ser o erro mais comum dos investidores brasileiros? Acho que tanto na física quanto do investidor da jurídica, né? Assim, eu acho que o erro mais comum talvez seja o não saber vender a posição, tá? Principalmente não saber executar prejuízo, tá? Então, a pessoa física, geralmente, ela não gosta de vender quando tá perdendo, né? Então, eu vejo isso bastante. Ah, não, mas pô, eu tô com essa ação aqui perdendo 15%, vou esperar ela voltar pro 0 a 0, aí eu troco pra outra. Aí a ação cai mais 40. Aí cai mais 40, exatamente. Ou ela pode ficar parada e tem outra coisa que tá subindo 50, né? E eu vejo isso constantemente, né? Assim, com alguns clientes, mas pô, você vai sair dessa empresa agora, acabou de cair. Não, mas eu não quero comprar ela agora, eu não vou esperar. Se eu não querer comprar ela agora, eu tenho que vender hoje, né? Então, esse eu acho um erro, eu diria que é o erro mais tradicional e é o que custa mais caro, tá? Porque as pessoas ficam paradas numa tese, esperando recuperar o dinheiro, enquanto tá passando uma opção de coisa do lado que é muito melhor. Então, é saber vender. Assim, saber vender, seja porque bateu no teu target, sem que também saber reconhecer o ganho também é importante. A gente, por exemplo, decide na entrada já qual o preço que a gente vai vender a posição. Ah, nada mudou. Bateu nesse preço, é pra zerar. Ah, não, o resultado veio melhor, a gente reviu a projeção, aí tudo bem, é uma outra história. Mas se nada mudou e o papel bateu no nosso preço, a gente é bem diligente com isso e tem que saber executar o lucro. Agora, o pior mesmo é quando dá errado, né? Quando dá errado, que eu acho que você consegue diferenciar um bom gestor do mau gestor. Então, se der errado, você tem que ter humildade e falar assim, deu errado, a gente não tá apostando nisso, o resultado veio pior, vamos zerar. Perdeu 20%, tudo bem. 20% é melhor 20% do que perder 50%. E tem coisa aqui que eu acho que vai subir mais do que essa empresa agora. Pode ser que tenha caído já tudo que tem que cair, mas eu acho que não tem pra subir. Então tem que sair fora, vamos zerar a pedra, assim. Então, eu acho que esse é o principal erro das pessoas. E é bem legal você ter falado isso, porque tem um memo do Howard Marks recente, acho que foi não sei se foi dezembro do ano passado, de 2021, que ele, acho que foi isso, ele divulgou aqui em janeiro de 2022, que ele fala, ele tem 50 anos de mercado já, e os memos ele começou a escrever, eu acho que foi nos anos 90. Então ele falou, já escrevi sobre tudo que você possa imaginar. E aí tava pensando em algumas coisas lá para ele escrever, e ele falou, tá aí, como a arte de vender, né? Sim. Quando vender, como vender. E de fato é um item que ele falou, pega os cursos de MBA, de graduação, os livros, todo mundo ensina como comprar. O processozinho lá,
infinitos processos, né? Mas como vender ou quando vender tem pouco material sobre isso. Então fica aí a recomendação também desse memo do Howard Marks. Em inglês é Selling Out. Não sei se você chegou a ler Legal, também, mas se não leu, vale a pena. Peixoto, uma pergunta que a gente gosta de fazer também é se a política de investimentos da XP Asset permitisse, quais gestores você colocaria o seu dinheiro que não fossem os fundos da casa? Eu acho que eu perguntei isso no episódio 15, mas vamos ver depois se bate. Nem eu lembro o que você respondeu. Eu vou responder a mesma coisa que eu penso. Assim, a política até permite, tá? Mas eu não tenho. Assim, o dinheiro tá 100% comigo, né? Eu acho muito conflitante, né? Você botar dinheiro com outra pessoa que não seja você. Se você não acha que você é o melhor no que você faz, você tem que estar fazendo outra coisa, né? Então, hoje meu dinheiro tá 100% comigo. Como eu falei, eu tenho uma parcela relevante de patrimônio em renda variável. Eu gosto, eu entendo o risco. Eu estou disposto a correr o risco, eventualmente, quando o mercado cai. Mas eu não saio, né? Eu tenho uma posição estrutural. E é bem relevante do meu patrimônio. Então, se eu pudesse fazer com outros... Então, assim, hoje, mesmo podendo, eu não faria. Dito isso, assim, se eu pudesse mexer com outros gestores, eu sou muito... Como eu estou dentro do negócio, né? Eu sou mais cri-cri, né? Com investimento em outras assets, assim. Então, eu gosto de mexer em quem eu conheço, assim. Quem eu conheço, quem eu confio, assim. São as pessoas que eu já trabalhei, as pessoas que vêm do meu... Tem forma de pensar não necessariamente parecida comigo, né? Mas, eventualmente, tem a mesma ética que a gente tem a mesma postura. Eu acho que tem eventualmente, assets que são, eventualmente, mais aventureiras, que gostam de alavancar, que vão tudo ou nada. Não é uma forma como a gente pensa lá, como a gente aprendeu a pensar. Então, para você saber, é muito difícil, realmente, olhando de fora, né? Como saber filtrar esse tipo de asset. Então, eu investiria nas pessoas com quem eu trabalhei. Então, tem o Léo Linhares da SPX, tem o Felipe Campos da Nave, o Gustavo Constantino da Távola, toda a geração BBM, na verdade, quem eu respeito. Tem o Egler da Capitalo, o Saraiva da Capstone, assim, tem vários. Assim, vou esquecer de falar alguns com certeza aqui, mas a galera que aprendeu da filosofia de investimento junto comigo, que pensa não necessariamente parecido, mas que tem processos e éticas assim, parecidas, tá? Show. Bom, e para encerrar aqui também, pergunta relativamente nova nossa, bem de cunho pessoal. Que pessoa ou que pessoas mais te influenciaram aí na tua trajetória, seja pessoal, seja profissional? Tá. Bom, sendo bem direto aqui, é difícil fazer essa pergunta, que pode esquecer de alguém, né? Mas eu não posso... Pra mim, a pessoa que mais me influenciou foi o Léo Linhares. Legal. Foi com quem eu aprendi ali no BBM. Hoje ele tá na SPX, então, assim... Foi alguém que eu passei os primeiros anos de vida, né? Como estagiário, como eu falei. Então, assim, no início, um estagiário difícil. Eu era o estagiário ou analista. Eu era o analista da área com 19 anos de idade. Era 20 anos de idade, né? Quando eu entrei lá no BBM. Então, assim, era outro mercado, né? Mas foi quem me ensinou ali tudo que eu aprendi, assim. Seja do ponto de vista de postura, de liderar time, inclusive. De aprender a fazer evaluation, de olhar no micro, assim. O Léo é uma pessoa que... Mesmo como gestor, mesmo depois de estar relevante, continua olhando no número, no detalhe, continua sendo bem diligente com valuation. E, cara, até hoje, mais de 20 anos que a gente trabalhou junto, a gente continua tendo um excelente relacionamento, conversa sempre que dá, troca ideia de investimento. Então, fica a menção para ele ali. Pra não esquecer de outros. Bacana, legal. Muito bacana. Peixoto, eu acho que a gente chegou aqui ao fim do nosso episódio. Primeiro, agradecer, né? Vir aqui mais uma vez, contar as mudanças, a unificação das células. Eu acho que, poxa, quem é cliente via plataforma da XP vai conseguir receber o comunicado, vai conseguir entender como é que está o organograma da estrutura. Faça aqui um jabá das páginas de fundos, né? Que estão no conteúdo xpi.com.br. E aí, queria perguntar, vocês têm LinkedIn, redes sociais? Como é que investidores que estão ouvindo o Outliers podem conhecer um pouco mais o trabalho de vocês? Legal. A gente tem o LinkedIn da XP Asset. Então, eu não sou um cara muito frequentador de redes sociais, mas tem um time comercial lá da XP Asset que faz um trabalho muito bem feito. Então, pode entrar no LinkedIn da XP Asset que vai ter todas as informações lá dos fundos. Show. Bom, muito bom. Manu, Elias, Carlão, estão devendo lá o Instagram da XP Asset. Mas, pessoal, obrigado pela audiência. Peixoto, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Samuel. Obrigado, Carol. Nos vemos na próxima. Se quiserem nos procurar lá nas redes, eu tô lá como @samuel.ponsoni. Eu tô como @RSO_Carolina. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.